Olá, pessoal, sejam bem-vindos à oitava aula do nosso curso de Lógica. Então, meu Deus, já percorremos um longo caminho aí com os nossos estudos, né? Estamos aqui estudando com foco na Polícia Penal de Minas Gerais, mas é um conteúdo bastante genérico que serve para qualquer prova de raciocínio lógico. Na aula 7, nós vimos sobre equivalências lógicas. E equivalências lógicas são quando duas proposições elas têm as mesmas respostas para os mesmos valores de proposições simples, né? Em outras palavras, as tabelas verdades são iguais. Hoje nós vamos ver as negações lógicas, que é justamente o oposto disso. É quando duas proposições têm tabelas verdade exatamente opostas, tá? Mas vamos com calma. Não deixe de seguir a gente no Instagram, @prof.igoralbert. E vou pedir novamente, curta esse vídeo, comente se ficar alguma dúvida. Se quiser compartilhar alguma coisa, vai ser muito bom ler. Não deixe de se inscrever no canal e de nos seguir lá no Instagram, beleza? Então vamos lá. Na aula passada eu deixei esse exercício para vocês e agora a gente vai resolvê-lo. O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada. Então, aqui a gente pode chamar isso aqui de. Aqui a gente tem uma proposição e aqui a gente tem a segunda, né? Segunda proposição. De acordo com a lógica proposicional, é equivalente a. Opa, qual das equivalências que a gente estudou que tem o ou? A gente pode lembrar aqui, deve lembrar aqui, que o se P, então que, é equivalente ao não P ou que. Opa, então aqui a gente tem o ou. Então, a gente talvez esteja no rumo aqui, né? E de fato, tudo que ele vai propor aqui para a gente é o se então. Então, na verdade, a gente vai ter que procurar um jeito de sair daqui e cair aqui. Mas essas duas frases, elas estão na afirmativa. Então, o atleta venceu a corrida e a prova foi cancelada. Só que, vamos então supor que essa primeira aqui seja não P. Então, nesse caso, a P original seria o atleta não venceu a corrida. Portanto, a negação de P seria o atleta venceu a corrida, tá? Então, essa aqui eu vou chamar de não P. E essa segunda eu vou chamar de Q. A prova foi cancelada a prova foi cancelada, ok? E aí agora eu tenho o não P ou Q. Agora eu tenho o não P ou Q. Ou seja, o meu P ou Q, que é equivalente a isso, vai ser a negação dessa frase, porque eu chamei essa aqui de não P. Ou seja, se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada e a alternativa correta é a letra A. Só repetindo caso não tenha ficado claro. Eu enxerguei que aqui tem um ou, então eu vou procurar lá nas minhas equivalências que eu preciso memorizar qual que tem o ou. E aí eu lembro que a equivalência de se P, então, que é não P ou que, tá? Só que essa frase está na afirmativa. Mas então, para eu ter o não P, eu vou falar que a P original é a negação dessa aqui. Então, o atleta não venceu a corrida. Portanto, a negação vai ser o atleta venceu a corrida, beleza? E a prova foi cancelada é o meu Q. Então, agora eu tenho não P ou Q, e isso equivale ao P ou Q. Só escrevendo aqui para ficar mais claro, a minha frase P original vai ser o atleta não venceu a corrida. A corrida. Então, a dificuldade dessa questão aqui é justamente pensar nessa primeira proposição já como uma negação. Porque quando eu pego a negação de o atleta não venceu a corrida, é o que a gente tem escrito aqui. O atleta venceu a corrida. Ou seja, resposta letra A. Ela está um pouco de pensar ao contrário, né? Mas é um exercício muito bom justamente para a gente lembrar que a equivalência de uma coisa, A, de uma proposição A, é uma proposição B, e a equivalência de B também é A, beleza? E não esqueça, as proposições você pode dar os nomes que você quiser. Mesmo que a frase esteja na afirmativa, você pode falar que aquilo é uma proposição negada. E aí a original vai ser a negação da negação. Beleza? Podemos ir para o conteúdo de hoje, então?
Então, como eu disse para vocês, negação de proposições. Uma proposição é a negação de outra quando, para as mesmas entradas, os resultados são opostos. Gente, isso aqui é muito importante. A gente está desenhando sempre para analisar equivalência e negação uma tabela verdade grande, né? Mas você pode fazer duas, uma para a primeira e a outra para a segunda, para ver se uma é a negação da outra, para ver se uma é a equivalência da outra. Só que não esqueçam, você tem que sempre olhar as mesmas entradas. Então, para os mesmos valores de P e Q, a resposta tem que ser a mesma, se for equivalente, ou tem que ser diferente, se for negação. Ou seja, aqui na negação, as tabelas verdade, elas têm que ser exatamente opostas. Em nenhuma linha vai poder ter coisa igual. Sempre vai ter que ser diferente, ok? E aí a gente vai fazer algumas aqui para vocês pegarem o conceito. Vamos analisar primeiro essa é chamada de primeira lei de De Morgan. Galera, isso aqui cai demais, demais, demais. Então, memoriza, anota. Assim como as equivalências, as negações, elas precisam ser memorizadas. Porque se você não memoriza, você vai acabar gastando muito tempo lá na prova, beleza? Então, a negação de P e Q é não P ou não Q. Toma cuidado com isso. A negação de P e Q é não P ou não Q. Ou seja, se eu pegar P e Q e negar, isso aqui vai dar não P ou não Q. Tá bem? Vamos lá fazer a tabela verdade para vocês se convencerem. P e Q podem ser as duas verdadeiras, P pode ser verdadeira enquanto Q é falsa, P pode ser falsa e Q é verdadeira, e as duas podem ser falsas. Tá. Se P é verdadeiro, a negação vai ser falso. Se P é verdadeiro, a negação vai ser falso. Se P é falso, a negação vai ser verdadeiro. Se Q é verdadeiro, a negação vai ser falso. Se Q é falso, a negação vai ser verdadeira. Beleza? E aí, agora eu olho P e Q. Então, eu vou olhar para essas duas aqui. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Porque verdadeiro, a conjunção só dá verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Então, aqui também dá falso, né? Porque a gente tem falso e verdadeiro. E aqui falso e falso também dá falso. Beleza. Agora vamos ver não P ou não Q. Vou até mudar a cor para ficar mais claro para vocês. Agora eu estou olhando não P ou não Q. Então, essas duas. E é ou, beleza? Vou até escrever aqui para vocês irem acompanhando melhor. Falso ou falso, falso, né? Que aqui é falso, aqui também. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro. E verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Opa, perceba aqui, galera. Todas as linhas estão com a resposta invertida. Onde está falso na primeira coluna aqui, está verdadeiro na segunda. E onde está verdadeiro na primeira, está falso na segunda. Ou seja, isso é a negação, tá? A tabela é exatamente oposta uma da outra. Por isso que essa negação de P e Q é não P ou não Q. Cuidado que a gente vai negar o E com ou, né? E aí, trocando de positivo para negativo, trocando para negativa de cada proposição. Beleza? Então, essa é a primeira negação que é muito importante para a gente aqui. Vamos para a segunda lei de De Morgan, tá? A segunda lei de De Morgan é justamente a negação do operador ou. Então, a negação de P ou Q, vou até escrever aqui para vocês, a negação de P ou Q é não P e não Q. Ou seja, quando aqui é E, a gente nega com ou, e quando é O, a gente nega com E. Beleza? E vamos lá. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso, tá? Ou seja, para P e Q eu coloco todas as combinações possíveis. Agora, se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro.
Se Q é verdadeiro, não Q é falso. Se Q é falso, não P é verdadeiro. Ok? E agora vamos olhar P e Q. Vamos mudar de cor aqui para vocês enxergarem melhor. P ou Q? Estou olhando estas duas aqui. Então, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. E falso ou falso, falso. Lembre-se, o ou ele só dá falso quando todas são falsas, tá? Então, só quando as duas são falsas aqui que o ou dá falso, beleza? E agora vamos olhar o não P e não Q. Vamos olhar para cá. Não P é o quê? Falso, né? Porque já está aqui, prontinho para a gente usar. Por isso que eu gosto de escrever essa tabela um pouco mais picada. Ou seja, eu estou escrevendo cada uma das partes aqui para depois juntar. Nas equivalências eu acabei não fazendo isso, mas é uma forma de fazer também e é um pouco mais fácil de enxergar, tá, galera? Porque quando você chega aqui nessa parte final, já está tudo pronto para você. Então vamos lá. Falso e falso, falso, falso e verdadeiro dá falso, verdadeiro e falso dá falso, e verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, mais uma vez, essa aqui, ó, em azul, tá completamente diferente, tá exatamente oposta à vermelha. Por isso que a gente diz que essas duas proposições aí são negações uma da outra. Se eu peço a negação de uma, é a outra. Beleza? Tranquilo? Essas duas são as leis de De Morgan, são extremamente exploradas nas provas e tem que memorizar, beleza? Memorizar mesmo, porque se você deixar para, não, dá para fazer a tabela verdade lá na hora da prova. Você pode esquecer alguma, porque assim, você pode combinar quaisquer coisas que você quiser numa tabela verdade. Então, para você lembrar que a negação de uma combinada com um E e a negação da outra, vai demorar eventualmente, tá? Então, toma cuidado, porque essas coisas aqui realmente tem que memorizar, porque senão não sai lá na hora da prova, beleza? Terceira. Terceira, se então, se então, se então, se então. Ô, galera, e aqui nesse se então, eu queria até chamar a atenção de vocês para uma coisa. É, se vocês lembrarem, vou até fazer aqui. Ah, não, já vai estar sendo feito aqui. No se então, o único caso em que dá falso é quando o P é verdadeiro e o Q é falso. Ops, eu tô falando certo ou escrevendo errado. Então, lá no nosso operador de se, então, a única linha que dá falso é quando P é verdadeiro e Q é falso, tá? E olha aqui que coincidência, que não é coincidência. O P continua P e acontece o não Q. Ou seja, o P e o falso aqui. O verdadeiro e o falso, acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que uma é a negação da outra. Mas vamos olhar para a tabela verdade para ficar mais claro para vocês. As duas aqui podem ser verdadeiras. P pode ser verdadeira e Q é falsa. P falsa e Q é verdadeira. E as duas aqui falsas. Quando o Q é verdadeiro, não o Q é falso. Quando o Q é falso, não o Q é verdadeiro. Falso, verdadeiro. Beleza? E aí a única linha em que se P, então Q vai dar falso, é na segunda linha aqui, quando P é verdadeiro e Q é falso, tá? E agora vamos olhar para essa terceira, essa quinta coluna aqui. Que eu tô olhando pro P e não Q. Cuidado que eu tô olhando só para essas colunas. Então vai ficar verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso,
falso. Falso e verdadeiro, falso também. Opa, mais uma vez. Essa coluna aqui ficou exatamente oposta a essa outra aqui. Por isso que uma é a negação da outra, tá? Onde está verdadeiro aqui, aqui está falso. Onde está falso aqui, aqui está verdadeiro. Beleza? Então, mais uma negação importante para a gente. Próxima, quarta negação. Essa aqui é do se somente se. A negação do se somente se, galera, vocês lembram que no se somente se só acontece falso quando os valores de P e Q são diferentes. Ou seja, na tabela verdade do se somente se, só vai dar falso aqui quando P e Q têm valores diferentes. Beleza? E olha para você ver aqui mais uma vez o P verdadeiro, o Q falso, o Q verdadeiro, o P falso. É justamente essa ideia. Beleza? Vamos preencher a tabela verdade para vocês enxergarem melhor. Os dois podem ser verdadeiros, P verdadeiro, Q falso, P falso, Q verdadeiro, e os dois serem falsos. Se P é verdadeiro, o não P é falso. E se P é falso, o não P é verdadeiro. O não Q é falso quando o Q é verdadeiro. E quando o Q é falso, não o Q é verdadeiro. Tá? E aí vamos lá para o se e somente se. O se e somente se, que a gente está olhando para essas duas primeiras colunas, vai dar falso só quando os dois valores aqui são diferentes, tá? E no restante dá verdadeiro. E agora eu dividi essa outra aqui em três partes. A primeira, a segunda aqui e a terceira juntando as duas, porque essas duas subpartes aqui já vão estar prontas só para eu aplicar o ou, tá? Fica mais fácil para vocês enxergarem. Vou mudar a cor, então estou fazendo essa aqui. P e não Q. Então, estou olhando para P e não Q. Essas duas. Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Dá falso, né? Porque o E só aceita quando os dois. Só dá verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, verdadeiro e verdadeiro. Dá verdadeiro. Falso e falso. Dá falso. Ops. Falso e verdadeiro. Que dá falso. Ok? Vamos para essa próxima parte aqui, em que eu vou olhar só para essa outra parte aqui, em que eu vou olhar só para o Q, esta coluna, e não P, esta coluna aqui, tá? Então, vai ser verdadeiro e falso, que dá falso. Tô olhando para essas duas só. Ops, essa aqui. Falso e falso, que dá falso. Verdadeiro e verdadeiro, que dá verdadeiro. Falso e verdadeiro, que dá falso, tá? Essa coluna e esta coluna aqui, em amarelo. E por fim, agora só falta juntar essas duas colunas que a gente acabou de fazer. Aqui, nessa parte aqui, a gente só aplica o ou e junta as duas. Ou seja, galera, deixa eu até apagar aqui porque tá muito bagunçado. Nessa parte aqui, eu só vou olhar, nesta parte aqui, eu só vou juntar isso aqui que eu já fiz com isso aqui que eu já fiz. Essa coluna com essa coluna e aplicar um ou. Ou seja, vai ficar falso ou falso. Perceba que o conectivo aqui é ou, né? Ou. Que dá falso. Verdadeiro ou falso, que dá verdadeiro.
falso ou verdadeiro, que dá verdadeiro, e falso ou falso, que dá falso. E olha que legal, esta aqui é exatamente a negação dessa aqui. Onde está verdadeiro aqui, está falso aqui. Onde está falso aqui, está verdadeiro aqui. Portanto, a negação do se e somente se vai ser o ou dessas duas coisas. Ou seja, acontece P e não acontece Q, ou acontece Q e não acontece P, né? Que é no caso de P e Q terem valores lógicos diferentes um do outro. Então, mais uma para o caderno de vocês, que tem que ser memorizada, tem que ser anotada aí, beleza? Pessoal, então aqui é a última negação lógica importante que eu trouxe para vocês, tá? Também a negação do se e somente se. E vamos só raciocinar aqui. O se e somente se só dá verdadeiro quando as duas são verdadeiras. E o ou exclusivo? O ou exclusivo só dá verdadeiro quando uma é verdadeira e a outra é falsa. Portanto, faz todo sentido de um ser a negação do outro. Enquanto um só dá verdadeiro quando os dois são iguais, o outro só dá verdadeiro quando os dois são diferentes. Mas vamos olhar isso na tabela verdade. P e Q podem ser verdadeiros, uma pode ser verdadeira e a outra é falsa, e os dois podem ser falsos. Verdadeiro, se somente se, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, se e somente se, falso, dá falso, né? Os dois diferentes. Falso, se somente se verdadeiro, dá falso. E falso, se somente se falso, dá verdadeiro. E ou exclusivo. Verdadeiro ou exclusivo, verdadeiro, dá falso. Os dois não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. No ou exclusivo, tem que ser exclusivamente um, beleza? Verdadeiro ou exclusivo, falso, dá verdadeiro. Falso ou exclusivo, verdadeiro, dá verdadeiro também. E falso ou exclusivo falso, só pode dar falso, não tem outro jeito. Ou seja, reparem que mais uma vez aqui, enquanto um dá verdadeiro, o outro deu falso. E quando um deu falso, o outro deu verdadeiro. Por isso que também é negação lógica, porque essas tabelas verdade aí, elas são exatamente opostas uma à outra. Então, esse é o conceito, não tem muito mistério. Tem é que memorizar essas negações, porque essas negações elas são muito comuns nas provas e a gente precisa memorizar mesmo, porque não tem muito jeito, beleza? Vou mostrar agora algumas questões para a gente resolver e ver como isso cai nas provas. Duas proposições compostas são equivalentes se seus valores lógicos são iguais. Considerando que P e Q são proposições lógicas, então é correto afirmar que a proposição P e não Q é equivalente a. Só que perceba, todas as respostas aqui têm uma negação. Vamos lembrar. Quando eu nego o operador se então, por exemplo, eu nego o se então. A negação disso aqui é equivalente a aconteceu primeiro e não aconteceu o segundo. Opa! Que é justamente o que está escrito aqui. Ou seja, a negação vai ser a negação dessa letra B, né? A negação do se, então, é justamente P e não Q, que é o que ele me deu aqui. E lembrando, gente, que é o que eu sempre falo para vocês. Se uma coisa é a negação da outra, essa outra coisa é também a negação dessa primeira, tá? Ou a primeira também é a negação dessa segunda. Essas coisas elas são meio que reflexivas, beleza? Não se confundam. Então, se você sabe alguma das negações, procure encaixar nelas o que você está procurando, tá? Porque aí, como você sabe as negações, você já vai relacionar com a outra, beleza? Vamos para a questão de número 2.
Dada a sentença, ou Camila é médica ou Ana é dentista, opa, o ou aqui é ou exclusivo. E qual que é a negação do ou exclusivo que a gente acabou de ver? O se somente se. A negação do se somente se é justamente o ou exclusivo, tá? E aí o que eu tenho que encontrar? Então eu tenho que encontrar aqui, ó, Camila é médica se somente se Ana é dentista. Porque quando eu negar isso, eu vou encontrar, de fato, o meu ou exclusivo. E aí vai cair dentro do que ele pediu pra gente. Gente, então é por isso que eu falo, se você memoriza essas negações, se você memoriza essas equivalências, as questões elas costumam sair bem tranquilo, tá? Não tem, sem muitas dificuldades. E aí eu quero saber também, tá ficando claro, não tá? Deixa seu comentário que a gente tenta explorar mais essas questões se for o caso, beleza? E essa última questão eu vou deixar para vocês, a gente vai respondê-la na próxima aula. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição. Ou seja, primeiro eu tenho que identificar aí as partes dessa proposição composta, né? A gente tem um ou aqui. E depois pensar na negação disso. Como é que eu vou fazer a negação? Beleza? Então anotem aí, pausem o vídeo para vocês responderem e a gente conferir na próxima aula. Pessoal, chegamos ao fim de mais um conteúdo, esse conteúdo que é super, super, super importante, super explorado nas provas, que é negação de proposições. Então anote os principais pontos, volte no vídeo quantas vezes for necessário para você pegar realmente o conteúdo. E não deixe sempre de fazer exercícios, porque é isso que importa no fim das contas, beleza? Gostou? Deixa o like, não deixa de comentar também se ficou claro, se ficou alguma dúvida. E muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estarem comigo mais uma vez. Até a próxima. Falou!